Pessoal, muito bom dia, então. Vamos começar aí mais uma aula de Direito Econômico, disciplina aí realmente muito relevante para a turma de terceiro período ali do curso de Direito, turno matutino. Quais são os nossos desafios para hoje? Hoje, inicialmente, nós vamos ter aqui um bojo mais teórico, então nós vamos trabalhar inicialmente a parte teórica. Eu vou avançar com vocês, revisar com vocês os últimos conceitos de macroeconomia, já vou introduzir para vocês um pouco tanto o conceito ali de composição de mercados e o conceito também de composição empresarial, que querendo ou não já vão fazer uma ponte ali entre macroeconomia e microeconomia. Então já é algo bem relevante ali. Hoje nós temos aí a nível teórico esse assunto que faz toda a diferença. Além disso, na nossa segunda metade aí de aula, eu já vou abrir o microfone de vocês, por mais que nós vamos gravar também para aqueles que não estiverem assistindo poderem depois ter essa experiência e poderem compartilhar isso depois lá pelo YouTube, mas nós vamos ali depois colocar a mão na massa. Então nós temos uma atividade parcial que eu vou estar realizando com vocês ela no segundo horário hoje, vou dar todas as explicações primeiro, é uma atividade que basicamente serve para uma coisa. Para que ela serve? Para que eu estou dando essa atividade agora? Uma vez que começa a ser iminente a chegada de alguma comunicação relevante à prova, a avaliação ali do primeiro bimestre, desses nossos primeiros 2 meses ali de aula, eu já quero mostrar para vocês como é que eu cobraria isso em uma eventual avaliação. Então, é uma forma de vocês já conhecerem o meu estilo de pergunta, como é que podem ser as possibilidades ali numa eventual prova. Então, já é o momento de vocês já irem conhecendo. A gente já começou um primeiro trabalho, que foi um trabalho até então na parte mais de pesquisa, vocês pesquisaram para mim, novamente saliento, ficou realmente muito bom aqueles que já me entregaram. Então, vocês fizeram ali um trabalho de pesquisa, pesquisaram lá sobre os blocos econômicos, então recebi ali de variados blocos econômicos ali as opiniões das duplas, e agora é o momento da gente já pensar um pouquinho mais, já chegando ali no vértice ali, de bimestre, já pensar um pouquinho mais ali em avaliação. Então, vai ser esse momento. Nós vamos treinar isso no segundo horário, depois ali de 9h45 às 11 da manhã, beleza? Mas fiquem tranquilos que eu estarei ali tutoriando todo o momento com vocês, tá? Não é aquele trabalho que eu vou deixá-los fazerem sozinhos, não. Antes de cada pergunta, eu vou estar explicando um pouquinho da pergunta, exatamente porque ele tem esse objetivo diagnóstico, que é esse objetivo de mostrá-los como é que é normalmente ali o meu grau de cobrança, como é que eu coloco as perguntas, nas questões, como é que eu espero, qual tipo de resposta eu espero de vocês, tá bom? Então, isso vai ficar muito claro a partir dessa parcial, de modo que vocês fiquem muito seguros para realizarem outras atividades avaliativas minhas. Sem mais delongas, vamos lá então. Primeiro, só repassando, eu sempre gosto de repassar com vocês ali, mesmo que mais rapidamente, tudo aquilo que nós já falamos, até chegar em assuntos ali mais novos, até porque, como nossa matéria está diretamente ligada ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, obviamente que a cada semana aglutinam novas informações, então eu fico aqui muito ansioso querendo passar isso para vocês, porque considero realmente muito relevante, para que vocês realmente entendam o que está acontecendo. Afinal de contas, qualquer ensinamento que a gente extrai de algum cenário econômico, ele serve para a gente outrora, no futuro, em qualquer outro momento ali que possa vir a surgir. Bom, primeiro passo, então, nós começamos lá as nossas aulas, ainda no ambiente presencial. Eu fiz uma revisão com vocês, sobre todos os acontecimentos ali, os fatos econômicos mais relevantes da última década, eu posso pensar assim. Na verdade, eu regredi 12 anos, eu voltei até 2008, lá na crise do subprime, a crise hipotecária lá dos Estados Unidos, que depois se tornou uma crise financeira, depois se tornando-se ali uma hecatombe mundial. Naquele momento eu nem imaginava que teríamos ali um outro momento de depressão econômica, mas foi ótimo ter falado sobre aquilo lá, porque ao falar sobre aquilo lá, tudo que está acontecendo agora, tudo que as economias e que os países estão fazendo agora foram realmente as mesmas medidas, foram medidas similares ao que aconteceu lá. Obviamente que o momento é totalmente diferente, mas as medidas tomadas estão sendo as mesmas lá de 2008. Então, sem saber, infelizmente, houve essa coincidência aí da gente falar, porque é óbvio que ninguém queria uma depressão econômica agora, principalmente porque ela está em segundo plano, em primeiro plano está a saúde das pessoas ali, diante da Covid-19, diante do avanço aí, agora mais em território ocidental, já que para o Oriente a coisa já está indo para uma outra linha, o número de casos
ele já diminui, e se não me engano, né, parece que a partir da atual data, da presente data, né, a província de Wuhan, que foi o grande epicentro, né, da primeira leva ali do coronavírus, foi onde realmente tudo começou. A província de Wuhan, na data de hoje, né, encerra o seu lockdown, né, já volta ali a ter as atividades normais, uma vez, né, que na China o atual estágio, né, do coronavírus já está realmente em outro patamar. Então, eles retomam hoje, né? Eu depois até confirmo no intervalo, mas passando um pouco pelas notícias ali, hoje pela manhã, né, dando uma lida no valor econômico, eu vi que era o dia que realmente eles retomavam as atividades lá. Bom, então o primeiro passo ali, depois dessa revisão inicial que eu fiz com vocês sobre Estados Unidos, Europa, BRICS, né, e aí chegamos realmente no Brasil, o primeiro passo, depois de bagunçar a vida de vocês, eu brinquei, eu falei que eu iria depois colocar os pingos nos is. Então, o primeiro passo foi falar dos fundamentos macroeconômicos, né, que nós falamos. Então, entendemos cada um desses conceitos ali. Então, o PIB, o Produto Nacional Bruto, o desenvolvimento econômico, taxa de juros, né? Então, nós estamos vendo agora todos os governos diminuindo suas taxas de juros. Estados Unidos, a taxa já voltou a ser de 0 a 0,25. Europa está trabalhando com juro negativo. Japão também está trabalhando com juro negativo. O Brasil está na sua menor taxa de juros da história, que deve diminuir ainda mais na próxima reunião do Copom, agora no final de abril. Falamos também sobre inflação, né? Este é um ano que nós não vamos ter nenhum fantasma de inflação, teremos não, né? De modo algum esse fantasma não está no escopo, né? Tudo mais permanecendo constante, não é algo ali que por enquanto aparenta que vai assustar muito, por mais que o dólar tenha subido realmente demais, ali esteja agora num patamar de 5,20, mas chegou a bater 5,30, né, na semana passada, encerrou a sexta-feira, novamente é um recorde, caiu segunda, caiu terça, hoje talvez já suba um pouquinho na abertura, já que o mercado está um pouquinho ali tenso, em razão da reunião do Eurogrupo, né, que aconteceu nessa madrugada, e até então houve um impasse, né, ninguém chegou em nenhuma solução mais tangível, mas ele está agora nessa casa de 5,20 alguma coisa. Então, por mais que esse dólar alto pressione a inflação, por que ele pressiona a inflação? Por uma razão muito simples. O Brasil ele precisa importar vários componentes, principalmente na área industrial, né, que são dolarizados, são componentes que são produzidos em outros países, são componentes produzidos nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo quando é em outro país, a gente sabe que a moeda padrão desse transacionamento global é o dólar. Então, o Brasil ele acaba adquirindo muita coisa em dólar, que é a matéria-prima para chegar ali em produtos tecnológicos, em produtos ali que são feitos numa escala industrial. Então, esse dólar mais alto, querendo ou não, ele aumentando o custo ali de matéria-prima, de produto semi-acabado, ele acaba aumentando o preço final de um produto. Porém, mesmo com esse dólar alto, né, a inflação não deve sofrer pressão agora esse ano. Infelizmente, né, a notícia é boa, mas a causa, infelizmente, é pelo fato de que realmente a gente está tendo uma atividade econômica o quê? Mínima. A gente não tem praticamente atividade na economia. A economia está parada, né, em razão do lockdown. Então, a gente não deve ter ali, né, maiores pressões inflacionárias. Falamos também sobre tributação, né, nós vimos ali a diferença da tributação direta para a tributação indireta. Infelizmente, o Brasil ele tem a maior parte da sua tributação de modo indireto. Por outro lado, né, a gente viu que os países ali de primeiro mundo, eles trabalham com uma tributação maior a nível direta. Depois falamos também sobre essa formulazinha, né, que é uma fórmula que eu até brinquei com vocês, é de um economista, eu até citei este economista, não sei se vocês chegaram a clicar lá no link que eu coloquei, né? Antes estava o link aqui da nossa reunião do Teams, mas eu não vou precisar colocar ele mais, porque vocês já pegaram o jeito. Aquele mesmo link da primeira vez, ele vai servir enquanto estivermos nos nossos encontros remotos, né? Então, eu vou parar de colocá-lo na próxima aula, né? Ele já está lá no encontro 1, fica lá, você já acompanha ele pelo encontro 1. Mas agora na pré-aula deste nosso atual encontro, né, do encontro 8, né, eu coloquei lá um texto, né, do XPED, né, escrito até por mim mesmo, mas que eu citei ali o John Maynard Keynes, né, o Keynes, exatamente para falar. É um economista que ninguém gosta muito dele, né, a galera meio que negligencia ele no primeiro momento, mas no segundo momento, quando todo mundo está em crise, todo mundo fala, opa, cadê aquele meu livro do Keynes lá que eu esqueci onde é que ele estava? Ele é um cara muito usado em momentos de crise.
né, em momentos ali de um crescimento econômico mais elevado, ele normalmente é esquecido, ele normalmente sai ali pela tangente. Então, essa fórmula vem dele, vem do livro da Teoria do Juro, do Emprego e da Moeda, né, que é a grande obra-prima ali do John Maynard Keynes, e que são as variáveis, né, nós trabalhamos com elas, as variáveis que estimulam o crescimento econômico de um país. A gente viu que, infelizmente, a única variável que o Brasil não utilizou foi a variável investimento. E quando a gente para olhar todos os países que chegaram no estágio de desenvolvidos, qual foi a variável que eles utilizaram? Foi geralmente a variável investimento das empresas, iniciativa privada. Então, uma pena, o Brasil já explorou o consumo das famílias, o Brasil já explorou o gasto do governo, está explorando agora, inclusive, o Brasil está fazendo uma política macroeconômica expansionista, aumentando o gasto do governo. O Brasil também já viveu um momento de balança comercial, um momento mais áureo de crescimento brasileiro, inclusive, foi via balança comercial, mas, infelizmente, o Brasil nunca fez uma política econômica definitiva para estimular a iniciativa privada, para estimular o investimento das empresas. Depois nós falamos ali de política econômica, foi o nosso grande assunto, né? É a nossa estrela aí do primeiro bimestre, é esse assunto ali. Então já fica um spoiler aí da relevância dele para eventuais ali atividades avaliativas que a gente venha a fazer. É a grande estrela, afinal de contas, é como a nível político, né, ocorre a interação do governo na economia, então está totalmente ligada também, está respaldada por uma série de legislações, então realmente isso passa perto, né, passa ali no escopo de vocês, então realmente é bem relevante. E, né, a gente viu que a política econômica, ela classicamente ela se divide em duas, né, os países eles trabalham ali realizando ora política fiscal, ora política monetária. Basicamente, a política fiscal é uma política direta, em que o governo ou tira ou coloca dinheiro ali no mercado. Né? Uma vez que ele tira dinheiro do mercado, ele guarda no cofre dele. Outras vezes, ele pega dinheiro do cofre dele e joga no mercado. Para que isso? Né? Simplesmente para aumentar ou diminuir aquela palavrinha-chave, que é a palavrinha liquidez. Aumentar ou diminuir a liquidez na economia. E também tem a política monetária. A política monetária já é uma política mais complexa, né, uma política ali um pouco mais sofisticada. Eu não coloco ou tiro dinheiro diretamente do mercado, eu mexo numa taxa, eu mexo numa alíquota, eu mexo em contingenciamento de determinadas regras e do nada brota ou desaparece dinheiro da economia. Então também é muito relevante a política monetária. A gente falou também da política cambial, né? Nós já vimos ali a possibilidade de compra e venda de dólar futuro, né? Na BMF, é o governo que faz isso por meio do Banco Central, né? Nós falamos ali sobre isso também, e também fizemos um desenho ali na sequência, nós falamos sobre os principais organismos do mercado financeiro, né? Do mercado de capitais aqui do Brasil, né? Nós vimos ali os principais órgãos existentes dentro desse processo. Falamos também sobre risco, né? Então no último encontro eu já falei mais para vocês sobre risco, o país, sobre o risco do Brasil, o que acontece com ele, né? Quais são ali fatos, eventos que impactam nesse risco. Né? Falamos também sobre essas agências, né? Essas agências que classificam risco, as agências que só servem para isso, elas foram criadas para fazer uma coisa só, que é analisar países, analisar empresas, analisar instituições financeiras, verificar se tem qualidade, se não tem, e fazer ali o cálculo da nota, qual que é o cálculo do rating ali, que esses países, que essas instituições financeiras, que essas empresas, elas possuem. Né? Então, a gente tem essa grade de notas ali, que é utilizado. O Brasil, infelizmente, está aqui nesse vermelho claro, na segunda divisão ali, ó, quase na zona de classificação para a primeira, mas o Brasil está aqui na segunda. Essa semana, inclusive, né, o Brasil ele teve ali sua nota revalidada por uma dessas três agências, foi no caso a terceira dessas ali, a Moody's, né, ela simplesmente falou, a nota do Brasil permanece, né, a nota que está, que é o BA2, a Moody's, é o segundo vermelhinho aqui, e a perspectiva para o Brasil, a Moody's colocou, é estável. O que isso significa? Significa que na próxima reavaliação que ela fizer da nota do Brasil, a tendência é que o Brasil continue no mesmo lugar. Antes de toda a pandemia do coronavírus, havia uma expectativa de que, sendo tramitadas e possivelmente aprovadas as outras reformas estruturais necessárias para a economia, né, a reforma da Previdência, ok, essa já passou, mas eu falo de reforma política, reforma tributária e outras reformas ali que são necessárias de modo a
compilar ali e completar o ajuste fiscal, que é realmente ali um objetivo do atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, quando essas demais reformas fossem aprovadas, ou pelo menos houvesse um indicativo de aprovação das mesmas, havia uma expectativa muito grande que o Brasil retomasse a ser grau de investimento, se não esse ano, no ano que vem. Obviamente, né, que com a pandemia do coronavírus, tudo isso foi estopado. O Brasil, esse ano, ele não vai ter um ajuste fiscal, né, já pelo contrário, uma vez que é decretada a situação de calamidade, municípios, estados, a própria União, eles passam a ter aquele gatilho ativado, que é o gatilho de orçar ali determinadas situações ou utilizar determinadas verbas, né, que antes não estariam previstas no orçamento. Então, você vai gastar mais. Né? Então, obviamente, que o Brasil ele deve fechar esse ano aumentando novamente sua dívida pública, que era a prioridade antes realmente disso tudo começar. É óbvio que a gente sabe, né, as vidas elas são mais importantes do que qualquer coisa, então não há discussão se isso tem ou não tem que ser feito, isso tem que ser feito, mas aí mais do que nunca, quando tudo isso passar, né, e a gente espera, né, que brevemente ele passe, mas quando isso tudo passar, o Brasil ele vai precisar mais do que nunca de ter uma política austera ali, principalmente no ambiente fiscal, né, uma vez que a dívida pública brasileira não vai poder elevar mais. É necessário ali realmente políticas que estabilizem a dívida pública brasileira, né, uma vez que ela já começa a entrar num patamar considerado um patamar perigoso, né? Então, o Brasil, se quiser realmente passar essa mensagem para o resto do mundo, se quiser novamente ter a sua nota incrementada, né, pelas agências de classificação de risco, voltar a ser grau de investimento, ou seja, voltar a receber ali recursos, né, de países de primeiro mundo, de fundos de pensão muito relevantes, voltando ali a receber recursos, né, que façam realmente a diferença para o país e que venham de modo ali perene, não que venham de modo, né, especulativo, que é o que vem até hoje. Então, se o Brasil ele realmente quer isso, ele precisa adotar essa austeridade maior ali, uma vez que tudo isso passar. Né? Mas realmente havia essa expectativa de talvez esse ano, ano que vem, já estar num grau de investimento de novo. Tudo isso naturalmente foi ali adiado em razão, né, dos atuais fatos e eventos ali que impactam a economia como um todo. Bom, basicamente foi isso, viu, gente? Então, fiquei esses primeiros 20 minutos ali, ó, repassando com vocês aquilo que nós já falamos. Parece pouco, mas é coisa demais, né? Então, nós já falamos lá de economia global como um todo, principais conceitos econômicos, política econômica, então vem a política fiscal, tanto ela expansionista ou contracionista, política monetária, tanto ela expansionista ou contracionista, a política cambial, o governo ora comprando, ora vendendo dólar futuro na BMF. Depois falamos do mercado financeiro, entendendo ali o funcionamento desse mercado na macroeconomia. Depois falamos ali de risco, né? E como que o risco ele impacta os títulos públicos, que nós já falamos sobre eles no último encontro, como que esse risco impacta o risco do Brasil, o risco país, como que esse risco impacta a minha, a sua vida, né? A nossa vida. É óbvio, se o Brasil ele fosse grau de investimento, a atual cotação do dólar não seria a que é. Então, só para dar um exemplo de como isso acaba impactando a sua vida, a gente está pagando mais caro por alguns produtos que são dolarizados, por exemplo, produtos derivados do trigo, então já vai quase toda a cadeia alimentícia aí para a gente, né? Uma vez que trigo é dolarizado, o Brasil ele importa uma série desses produtos, né? E boa parte da composição alimentar aí que a gente utiliza é derivada do trigo. Então, por exemplo, ali um exemplo de produto que a gente já paga a mais, então sim, interfere na nossa vida. Tá? Nós temos ali uma interferência total, né, na nossa vida, de acordo com a atual conjuntura econômica. Então, quando a gente pensa que algo está acontecendo tão longe não impacta a nossa vida, sim impacta a nossa vida. Né? O dólar hoje poderia novamente cair, mas o dólar hoje, ao que tudo indica, inicia amanhã subindo, então talvez vai impactar a sua vida, de alguma pessoa que você conhece que está lá nos Estados Unidos, simplesmente porque a reunião da Eurozona lá entrou em um impasse. Então, olha para vocês verem como é que um fato, né, tão externo, ele acaba tendo relevância, né, ele acaba impactando realmente na economia, acaba impactando nesse dia. Talvez essa é a graça da coisa toda. Né? Eu sou suspeito para falar porque sou apaixonado pelo ambiente econômico. Né? Além de ser um profissional da economia, eu atuo diretamente, né, nessa área. Então, assim, sou suspeito total. Mas espero que vocês estejam entendendo o quão dinâmico é esse mercado e o quão, né, correlato ele é com a vida de
vocês, por mais que às vezes antes dessa disciplina você talvez não percebia tais interposições ali de mercado na sua vida, na vida da sua família, na vida de pessoas que você conhece. Dito isso, né, então, passando por toda essa etapa, fiquem tranquilos, essa atividade que nós vamos realizar hoje no segundo horário, ela versa também exatamente com esses conceitos que já foram passados, então, exatamente para não deixar nada para trás, eu vou trabalhar com vocês sobre esses conceitos novamente, para que vocês reforcem mais, né, a aprendizagem realmente teórica ali nesse sentido. Porém, a gente já começa a avançar. Então, ao avançar, uma vez que a gente já falou de economia de modo macro várias vezes, já praticamente desenhamos o cenário todo, a gente começa a pensar agora a nível um pouco mais micro. Por isso que eu disse, essa etapa de hoje é uma etapa que meio que vai fazer uma ponte entre macroeconomia, coisa macro, e microeconomia. É óbvio que na microeconomia eu vou explorar com vocês algumas coisas, principalmente a nível do segundo bimestre, então já adianto, né, que vocês vão trabalhar ali novamente em duplas, trio, é só um spoiler, e vocês vão montar ali a nível teórico, né, mas vocês vão ter ali ao final desse semestre, né, vocês já vão ter ali um plano de negócios prontinho para um escritório ali jurídico, né, para um escritório de advocacia. Eu sei que muitos, às vezes, estão fazendo curso porque tem foco em concurso, foco nisso, foco naquilo, mas nós vamos explorar a atuação de vocês enquanto empreendedores quando a gente entrar na microeconomia e todo mundo vai sair com um escritório ali de advocacia montadinho, né? Vocês vão ter pelo menos um plano de negócio já prontinho, se lá na frente, daqui a 7 períodos, vocês quiserem utilizar, vocês já têm um ponto de partida. Né? Então já fica esse spoiler aí para o segundo bimestre, quando a gente estiver imerso ali na microeconomia. Né? Nada melhor do que aprender microeconomia fingindo fazer parte dela. Então, uma vez vocês ali, enquanto empresários, mesmo que na simulação, que é o que nós vamos fazer, nós já vamos trabalhar ali a montagem realmente de um negócio na área jurídica, né? Simulando ali que é algo que realmente vocês podem vir a fazer no futuro, uma vez que a gente sabe que o caminho para que esse país continue crescendo é o caminho do estímulo da iniciativa privada, né? Então, o estímulo ao empreendedorismo, ele cada vez mais se faz necessário. A máquina pública não vai manter aquela pujança de contratações que ela já manteve outrora, né, em outros momentos. Então, realmente se faz necessário, é um convite que é feito, né, a todos os profissionais de todas as áreas, né, esse convite a empreender. Né, é realmente muito relevante. Eu sei que assusta, dá medo, né, você montar um negócio, ser responsável por aquele negócio, mas falo até mesmo com experiência de causa, né, já são ali só em Valadares, né, 12 anos, né, enquanto empreendedor ali no mercado financeiro, né, mais alguns anos ali anteriores no Espírito Santo. Então, digo a vocês ele muito tranquilamente que não, né, são realmente ali poucas coisas que valem mais a pena do que isso, e eu não digo nem a nível monetário, não, porque o perrengue ele é geral, né, todo mundo está passando, por exemplo, nesse momento, um perrengue absurdo, mas é realmente ali a posição e a aparente importância de fazer algo que muitas vezes pode impactar e pode ser relevante na vida de outras pessoas. Também a possibilidade de gerar emprego, também a possibilidade, né, de ajudar ali outras pessoas, então realmente é algo que é muito relevante. Mas bom, deixa isso então para quando a gente começar ali com a microeconomia, então 100%, vocês vão simular comigo, então nós vamos montar todos vocês ali, vão tem duplas ou trios, mas todo mundo vai sair com um plano de negócios prontinho de um escritório de advocacia ali, de um realmente empreendendo a nível jurídico, tá? Mas aí fica para depois. Como estamos ainda no primeiro bimestre até então, né, para a gente fechar essa primeira etapa da disciplina, vamos lá então, ó. Composições de mercado. O que é isso? Nós vamos falar agora, uma vez que a gente já viu o ambiente externo, uma vez que a gente já viu o ambiente interno, uma vez que a gente já viu como que o governo ele interfere na economia, agora já é o momento de falarmos sobre as composições econômicas que são possíveis dentro ali de um ambiente macroeconômico. É óbvio que também tem muita correlação com a questão do direito, total correlação. Só rapidamente pausando antes de seguir, chegou uma mensagem aqui de que o slide não está aparecendo. Será que é só para a Jennifer ou para os demais ali, para os demais está aparecendo? Porque muitas vezes pode acontecer realmente um problema de conexão, dependendo
né, do aparelho que você estiver usando, né, do hardware. Se for um computador, principalmente às vezes num celular, às vezes uma banda um pouco mais fraca, realmente às vezes não aparece o slide. Confirmem os demais ali se vocês estão vendo o slide, por gentileza. Tá? Podem confirmar pelo chat ali mesmo, se está aparecendo para vocês. Só colocar lá um sim ou não. Isso, para os demais está aparecendo. Então, Jennifer, faz o seguinte, eu até pauso aqui para você fazer isso, tenta sair da reunião e voltar para ver se ele vai aparecer. Normalmente é realmente por causa de banda isso, mas saindo e voltando dá certo. Eu não vou seguir aqui com a matéria, pode fazer isso, eu vou ver aqui quando você sair, eu vou ver quando você voltar, eu seguro aqui até que você realmente retome aí, a gente siga com a aula, beleza? Fica essa dica aí, sai e entra, que normalmente volta a aparecer quando esse erro acontece, mas pode estar realmente vinculado à parte da internet. Mas faz esse teste aí, que normalmente assim ele volta a funcionar, beleza? Então, ó, só vou introduzir, né, de modo que dê tempo ali, se você quiser, de seguir essa dica aí, de sair e depois voltar. Bom, o que acontece? A gente tem, então, essas composições de mercado. Essas composições de mercado nada mais são do que o quê? Do que formações realmente empresariais que acabam passando uma mensagem para a gente. A gente começa a pensar ali no embate, né? O embate entre empresa versus consumidor. A gente começa a pensar também em outros conceitos que são muito relevantes e vocês já até ouviram falar deles em alguns momentos. Por exemplo, o conceito de poder de barganha, né? A barganha, por exemplo, né? A barganha ela é muito relevante, né? Então, você uma vez que você está ali, né, negociando algo, quando você tem determinado fato, um determinado argumento que te dá mais poder de barganha numa negociação, que te dá mais poder de barganha em uma possibilidade, né, você acaba tendo, né, com outras pessoas ali, você acaba tendo ali possibilidades, né, de conseguir ali essa situação. Você acaba realmente, né, tendo ali possibilidades de melhorar ali sua argumentação, você acaba tendo essa possibilidade de tornar realmente ali a situação um pouco mais relevante. Então, o poder de barganha ele é muito relevante quando a gente começa a discutir composições de mercado. Quais são essas composições de mercado? Né, você já conhece, né? Não são nomes ali estranhos para vocês. Então a gente vai iniciar falando do monopólio, oligopólio e a concorrência, né? Inicialmente dessas três. Obviamente que tem o lado do consumidor também, que vem uns nomezinhos que não são muito bonitos não, né? O monopsônio, oligopsônio e também, né, o ambiente concorrencial ali a nível empresarial. Mas bom, vamos primeiro pensar aqui a nível de empresa, monopólio, oligopólio e concorrência. O que acontece? O monopólio, né? O monopólio nada mais é do que aquela composição empresarial que pode acontecer de duas formas. Pode acontecer estilo aquele monopólio que o valadarense está acostumado a falar, né? Já teve até protestos aqui quanto a isso, que é o monopólio que ocorre, por exemplo, no transporte coletivo aqui da cidade, né? Como é que funciona esse setor da economia aqui em Governador Valadares? Só existe uma empresa, né? E é ela, naturalmente, quem domina todas as situações ali inerentes a esse mercado, né? É ela que domina, né, essa situação, né? Então, essa questão do monopólio, ele pode ser tanto esse monopólio clássico, que é o monopólio formado por uma empresa somente, que está naquele setor, ela é a única empresa, ela domina aquele setor, né, e naturalmente ela detém todas as ações ali relevantes dela. Também, o monopólio ele pode ser de uma outra forma. Tá? Não quer dizer que todo monopólio só é formado por uma empresa em um setor. Pode ser também um setor que tem várias empresas, mas que uma exerce o domínio das ações. Como assim? A gente chama isso na economia de market share, parcela de mercado. Então, por exemplo, você tem várias mineradoras no Brasil, mas quando você para olhar e vê que a Vale detém 85% do market share da mineração, a gente pode dizer tranquilamente que o ambiente de mineração brasileiro ele é um monopólio. Tem várias empresas? Tem várias empresas. Mas quem domina as ações? A Vale. Ela quem detém mais de 80% ali do share, da participação
da massa ali, da pizza ali de 8 pedaços, 6 pedaços, 7 pedaços é da Vale. Então, o domínio realmente é dela. Então, existe o monopólio clássico, que é esse monopólio que a gente fala da antiga Valadarense, né? Agora é MOB em Governador Valadares, que é aquele fato de só ter uma empresa e ela dominar as ações daquele setor. Mas nós temos também esse monopólio também tradicional, que é um monopólio que é um segmento que às vezes tem várias empresas, porém, uma delas domina as seções ali, uma delas domina as ações daquele segmento da economia. Por um momento, o segmento, por exemplo, de bebidas aqui no Brasil, ele já foi assim, com o domínio da Ambev, hoje já não é mais, hoje esse monopólio já vem se tornando um oligopólio com o crescimento de uma marca holandesa aqui no Brasil, né, que é a Heineken. Então a Ambev está vivendo um momento de desafio ali que ela não viveu até então, na década anterior, mas começa a viver. Mas o monopólio, obviamente, que ele configura essa composição de mercado em que uma empresa exerce o domínio. Espero que tenha ficado claro. O que acontece no monopólio? No monopólio, obviamente que o poder de barganha está na mão de quem? O poder de barganha está na mão da empresa. A empresa é que detém o poder de barganha. É ela quem vai realmente ali definir todos os traços ali daquele mercado, é ela realmente quem vai definir quais são as próximas ações daquele mercado. O consumidor, quando ele consome de uma empresa que é um monopólio numa determinada área, querendo ou não, o poder de barganha dele ele diminui drasticamente. É um poder de barganha bem minorado, uma vez que a empresa, quando ela tem essa posição de pleno controle de um mercado, ela acaba realmente ali dominando todas ou quase todas as ações. Então, o poder de barganha do consumidor num ambiente monopolizado, ele é bem diminuto, ele é bem menor. Por outro lado, o poder de barganha da empresa nesse mercado, ele é muito grande, ele é extremamente relevante. Isso é o monopólio. O que já é o oligopólio? O oligopólio nada mais é do que aquela composição de mercado que tanto pode ser dos dois jeitos, igual lá no monopólio. Pode ser uma composição de mercado em que poucas empresas fazem parte do setor e essas poucas empresas dominam ali aquele setor. Quando eu digo poucas, eu estou falando ali de 2, 3, forçando a barra no máximo 4 empresas dominando um setor da economia, ou pode também ser aquele setor com várias empresas e que tenham ali 2, 3, no máximo 4 que exercem o domínio. Vamos pensar em exemplos ali para que isso fique claro para vocês. Então, por exemplo, quando a gente para pensar no setor automobilístico, por mais que ele venha se transformando ao longo do tempo, tá? Então, o que acontece com o setor automobilístico? O setor automobilístico é um exemplo de oligopólio, uma vez que nós temos ali várias marcas, mas a gente sabe que a gente tem 4 marcas aqui no Brasil que já há muito tempo dominam esse setor, que são aquelas marcas que até alguns brasileiros chamam de marcas nacionais, que é a Volkswagen, que na verdade é alemã, Fiat, que na verdade é italiana, Chevrolet ou GM, e a Ford, que na verdade são americanas. Então essas 4 marcas, elas acabam dominando esse segmento. Obviamente que esse domínio ele só está diminuindo, as marcas estrangeiras cada vez chegam mais nesse mercado automobilístico. Quem sabe, em breve, esse oligopólio já se torna uma concorrência, mas a gente sabe que quando a gente soma o market share dessas 4 marcas, eles passam ali de 80%, então realmente é um domínio muito relevante dessas 4 empresas dentro ali do mercado automobilístico. Então, o que acontece? Essa situação é uma situação de oligopólio, tá? Uma situação de oligopólio. Também, nós podemos pensar em outros setores, por exemplo, o setor varejista. Nós temos várias empresas de varejo aqui no nosso Brasil, aqui na nossa economia. Mas quando a gente pensa em alguns grupos varejistas, ele acaba virando um oligopólio também. Para pensar. Tem várias empresas locais, empresas ali que estão num determinado estado, estão em alguns lugares e outros não. Mas quando a gente para olhar, a gente pensa ali em alguns grandes grupos. Primeiro grande grupo, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, que é dono ali de toda a rede Pão de Açúcar, a rede Extra também de supermercados. A gente pensa também hoje na Magalu, que virou uma estrela realmente ali na Bolsa de Valores nos últimos anos, cresceu demais. Tá? Então, o que acontece? É um grupo ali empresarial que domina boa parte das ações, é dono do Baú, por exemplo, lá, o Baú da Felicidade, aquele mesmo lá do Silvio Santos, também pertence à Magalu, é dona também da Netshoes, por exemplo, na parte de esporte.
nós temos também a Via Varejo, né, que é aquele grupo formado ali, antes era do Pão de Açúcar, agora é formado, né, unicamente por Casas Bahia e Ponto Frio. Então, para você ver, a gente pensa nesses 3 grandes grupos ali, poderia forçar a barra e pensar num quarto, mas que perdeu muito tamanho, né, que é o grupo Máquina de Vendas, né, que era ali da Ricardo Eletro e da Insinuante, mas está em recuperação judicial, perdeu realmente ali muita relevância nos últimos anos. Então, quando a gente para pensar, a gente vê esses 3 grandes grupos empresariais, eu esqueci de citar ainda no do grupo Pão de Açúcar, a participação mais importante, né? O Pão de Açúcar hoje, na verdade, é um grupo franco-brasileiro, né? A maior parte dele é francês, né? Quem que é sócio também do Pão de Açúcar? O grupo Carrefour, né? Então, né, o Carrefour, que é francês, adquiriu ali, o grupo Casino, na verdade, que é francês, adquiriu o controle do Pão de Açúcar. Então, esse grupo, ele passou ali, ele tem esse domínio realmente de mercado muito grande. Então, quando a gente para pensar, você tem ali o grupo Pão de Açúcar, esse grupo francês, né, esse grupo Casino, Magalu, Via Varejo. Então, você tem esses 3 grandes grupos que acabam dominando este mercado varejista, né? Então, também ele configura ali, por mais que ele tenha centenas, milhares de empresas que trabalham nesse varejo ali, nesse consumo de produtos ali agora totalmente pela internet, mas que fisicamente também tem uma grande relevância, a gente consegue ver ali um oligopólio, né? E o ambiente concorrencial, o que seria? Já seria aquele ambiente que é formado por várias empresas, e essas várias empresas, nenhuma delas ali, ou nenhum grupo pequeno delas, detém uma participação expressiva daquele share, daquela fatia daquele mercado. Então, a concorrência já seria, por exemplo, né, alguns mercados, né, por exemplo, mercado de construção civil, você não consegue pegar, né, até que no passado você tinha ali, né, as maiores empresas, mas você pega no mínimo ali um grupo de 6, 7, 8, né, mesmo naquele momento da Lava Jato lá, tinha lá um grupo pequeno de empresas que tinham um grande domínio, né, do mercado imobiliário brasileiro, mas ainda assim não eram 2, nem 3, nem 4, eram várias, né? Hoje, quando a gente olha esse mercado da construção civil, a gente vê ali que tem variadas empresas dentro desse setor. Quando a gente para olhar, por exemplo, o mercado de saúde, você também vê ali variadas marcas, por mais que você tenha uma ou outra marca ali mais forte, mas você tem grandes grupos nessa área, né? Pensando em hospitais, por exemplo, né? Quando você olha para outros mercados, você também consegue verificar ali ambientes concorrenciais. O que acontece com a concorrência? Então, a concorrência é aquela formação de mercado que não é formada nem por um grupo, nem por poucos grupos, e que a distribuição, o controle daquela cadeia ali está na mão de várias pessoas. Uma vez que o ambiente é concorrencial, quem ganha com isso, quem ganha muito com isso, né, é o consumidor. O consumidor, na concorrência, é onde ele tem o maior poder de barganha, é onde ele consegue ali ter a maior possibilidade de negociação, a maior flexibilidade na negociação, as grandes possibilidades ali de consumo. Uma vez que o consumidor ele consegue fazer o que no ambiente de concorrência? O consumidor ele consegue o que? Comparar, ele vai no lugar, vai no outro, vai no X, vai no Y, vai no Z, chora, né? Esse choro muitas vezes ele pode ter ali uma relevância. Então é o momento, é o ambiente mais propício para o consumidor. O melhor ambiente para você, para mim, enquanto consumidor, é o ambiente de concorrência. Quando você vai consumir algo de um ambiente concorrencial, é totalmente diferente, né? Você vai consumir ali algo de um ambiente que te permite ter talvez uma melhora na sua margem de negociação. Quando você vai comprar algo que está pertencendo a um ambiente monopolizado, não tem jeito, né? Você acaba, né, tendo ali que conviver com o poder de barganha diminuto, uma vez que o poder de barganha está todo na mão daquele monopólio ou ele está todo na mão daquela possibilidade de oligopólio. Vamos fazer outras considerações interessantes aqui, né? Mas, primeiramente, diferença de monopólio, oligopólio e concorrência. Pessoal, entenderam? Responde aí para mim no chat, por favor, se até então está tranquilo, se eu posso seguir com vocês aqui para falar agora de cartel, falar agora, né, de outras possibilidades aqui dentro das composições de mercado. Tranquilo para vocês? Estão entendendo? Posso seguir? Ou não tem ninguém entendendo nada, vou ter que repetir tudo de novo. De boa? Beleza. Obrigadão, então aí. Show de bola, ok. Beleza. Então vamos lá, ó. O que acontece então aqui? Vamos falar de algo que acontece muitas vezes. O brasileiro adora falar realmente que, não, ali em tal lugar está acontecendo um cartel. Eu sei que o lugar a fama maior está ali nos postos de gasolina, né?
a grande fama ali de cartéis, mas não só ali. Em qual desses 3 ambientes ocorre a possibilidade maior de cartelização? Dentro desses 3 ambientes ali, é óbvio. No monopólio, não. No monopólio, a grande empresa não vai querer combinar preço com as demais. A grande empresa ela quer acabar com as demais. Não tem ninguém ali que tem um nível parecido com ela. Então, ela nem senta para conversar na mesa que estão as outras. Então, não é um ambiente que é propício à cartelização, de forma alguma. Fica o grande grupo lá, navegando em mares mais tranquilos, e os pequenos grupos tentando sobreviver nesse mercado, que já é dominado, às vezes, ali por uma grande empresa. No oligopólio, é o ambiente mais propício à cartelização. Então, a formação de cartéis ela é muito mais propícia em um oligopólio. Exatamente porque são poucas empresas exercendo um domínio em um determinado setor. Concordam que é muito mais fácil essas poucas empresas, vendo que às vezes o consumidor está ali, vai em uma, depois vai na outra, vai em uma. Essas poucas empresas, como são poucas, a dinâmica fica mais fácil para elas sentarem uma vez em um jantar que está acontecendo, comemorativo daquele setor, trocar uma ideia e chegar na conclusão de que, calma aí, o cara vai comprar o produto comigo, depois ele vai comprar contigo, e aí acaba tendo esse impacto ali, acaba impactando muitas vezes a nossa margem de lucro. Vamos sentar e vamos conversar e vamos tentar ajustar um determinado preço que acaba ajudando um, acaba ajudando o outro. É óbvio que nós estamos falando de algo que não pode ser feito, e obviamente ocorrem sanções e punições, a prática de combinação de preços, ela é proibida, então existe um órgão que cuida exatamente disso e dentre outras possibilidades também, que eu já vou falar dele já, que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas infelizmente a gente também não pode tapar o sol, tampar o sol aí com a peneira, a gente sabe que isso acontece na prática. A gente sabe que, infelizmente, essa prática de combinação de preços ela acaba acontecendo não só nos postos de gasolina, mas acaba acontecendo em outros setores também, de modo que às vezes você vai numa empresa cotar um produto, você vai numa outra que é concorrente dela e vai ver que eles estão ali a mesma coisa, você tenta ver se baixa o preço, nenhum dos dois baixa o preço, exatamente porque eles combinaram isso anteriormente, falou, não vamos baixar o preço não vamos canibalizar o nosso mercado, vamos vender ali, e o consumidor, se ele quiser, ele compra na minha, se ele quiser, ele compra na sua marca. Mas obviamente que isso não pode acontecer, mas se vier a acontecer, o ambiente do cartel, a prática de combinação de preços, é muito propício que ela ocorra no oligopólio. Não é nem num ambiente concorrencial, não é nem num ambiente monopolizado. O cartel ele normalmente ocorre aqui, no oligopólio, beleza? Obviamente que nós temos um órgão que analisa todas essas composições empresariais, todas essas composições de mercado. Por mais que a gente principalmente o ambiente capitalista, ele defende ali toda uma liberalização, um ambiente liberal economicamente, mas muitas vezes é necessário essa vigia por parte de algumas entidades, por parte de alguns organismos, exatamente para que algumas disparidades elas não sejam feitas. É óbvio que é um conselho também, é um organismo que até então ele tem algumas polêmicas acumuladas na história dele, eu já falo para vocês. Não quer dizer que porque ele existe, você, eu, todos os consumidores estamos já ali defendidos, a gente se sente defendido, a gente se sente realmente ali bem seguros, porque tem o CAD para cuidar da gente. Eu sei que não é bem assim que a coisa funciona, mas é necessário entender o porquê da existência dele, é necessário entender realmente o que ele faz. Então, esse Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele observa todas as formações de mercados de todos os setores. Então, realmente é um trabalho muito amplo que ele faz, É um trabalho na economia realmente muito relevante. O que acontece? Ele olha o quê? Ele olha tanto essas possibilidades, ele olha tanto as formações ali, às vezes, de cartel, outras formações que podem existir, que eu já falo com vocês depois, mas ele também olha, uma função muito importante dele, é averiguar, acompanhar, deliberar sobre cada fusão e ou aquisição que ocorre em algum ambiente de mercado da economia. Então, ele acompanha cada fusão, cada aquisição, cada possibilidade ali de aproximação de uma empresa com a outra,
as administrações às vezes podem ficar separadas, né? Isso se chama joint venture, ou podem realmente ficar juntas, ou pode criar uma holding, uma controladora para ali, tem várias possibilidades, nós vamos entendê-las. Mas existe um organismo realmente que aprecia cada uma dessas mudanças, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O que ele pode fazer? Bom, o que ele pode fazer? Ele pode impedir uma fusão. Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Nós estamos, inclusive, falando, né, eu sou professor de uma empresa que faz parte de um grupo, né, que passou por isso recentemente. O grupo Cogna, anteriormente Croton, quando ainda tinha o nome Croton, né, sentou na mesa ali, estava realmente já tudo alinhavado para adquirir um outro grupo educacional, que hoje se chama Edux, mas na verdade era o grupo conhecido como Estácio. Né? Então a Croton iria adquirir a Estácio. E já estava tudo certo entre as empresas. As empresas anunciaram, ocorreu todo o alinhamento, já estamos ali prontas para a fusão. Só ficou aguardando o quê? Só ficou aguardando o posicionamento do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O que aconteceu? O CAD ele impediu a fusão. A justificativa foi principalmente no ensino EAD, né, no ensino à distância, que como a Croton já era dona da Unopar e de outras marcas muito relevantes no ensino à distância, juntando com a Estácio, que também tem uma relevância bem interessante no ensino à distância, ocorreria um monopólio dentro desse ensino. Então, não seria bom para o consumidor. Por essa razão, o CAD foi lá e travou, não deixou. A fusão ela não aconteceu. Então, é um exemplo ali de intervenção do CAD. O CAD, por muito tempo também, né, essa é muito famosa nos anos 90, então alguns de vocês não tinham nem nascido, né, os mais novinhos, mas o CAD, por muito tempo, travou uma fusão muito famosa e muito esperada na época. Né, eram as duas marcas que dominavam o mercado de chocolates aqui no Brasil. Ainda não tinha as marcas de fora que comercializam hoje aqui, como Lindt, Copenhagen, né? Essas marcas, elas ainda não comercializavam aqui. A economia brasileira é uma economia mais fechada. Também não tinha ainda, né, Cacau Show, Chocolate Brasil Cacau, essas outras marcas que surgiram, nem mesmo essa parte artesanal do chocolate. Então, o mercado na época era basicamente dominado por duas grandes marcas, a Garoto e a Nestlé. Né? E por muito tempo elas tentaram ali realizar essa fusão e não conseguiram. O CAD ia travando, ia travando, ia travando, ia travando. Depois de alguns anos ali, a Nestlé, enfim, incorporou a Garoto. Né? A Nestlé, enfim, comprou a Garoto. Então, o CAD ele tem esse poder. Ele pode interromper, ele pode adiar, ele pode travar, até mesmo negar uma fusão, como esse fato aí da Cogna e Dux, que na época eram Croton e Estácio. Né? Então, ele pode realmente, ele tem poderes para fazer isso. Ele também pode aceitar uma fusão, mas impor restrições para ela. Ele também pode fazer isso. Eu aceito. Eu estou vendo aqui que é importante para gerar emprego, gerar renda, uma empresa ia quebrar, papapá, mas desde que você faça isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo real aí que aconteceu. Uma fusão também muito famosa, né, no passado aí brasileiro. Essa já é mais recente, todos vocês já eram, no mínimo, ali crianças, né, já tinham saído das fraldas já, que é a fusão entre Sadia e Perdigão. No caso, no ano de 2006, a Sadia queria comprar a Perdigão e quase comprou a Perdigão. Porém, como o mundo dá muitas voltas, em 2009 foi a Perdigão que comprou a Sadia. Tem uma explicação para isso. A Sadia ela teve um impacto muito grande com a crise de 2008, não que impactou alimentos, um setor muito resiliente, mas é porque a Sadia ela fez literalmente muita coisa errada quanto ao dólar. A Sadia ela estava apostando num direcionamento do dólar. Olha que loucura, uma empresa da área de alimentos foi tentar ingressar no mercado financeiro e fazer uma operação no mercado financeiro. Ela se lascou porque ela estava apostando na queda do dólar. O dólar saiu de 1,60, foi para 3,20. O dólar deu 100% de alta com a crise de 2008. A Sadia se lascou. Outra que se lascou também na época, se lascou até mais do que a Sadia, foi a Aracruz. A Aracruz Celulose era a maior empresa de celulose e eucalipto do mundo. Ela viria para Valadares, inclusive, já estava comprando ali, né, terrenos, né, na região próxima de Valadares. Ela viria de verdade para cá. Infelizmente, com a crise de 2008, ela se lascou no dólar. Ela não só não veio para Valadares, como teve que encerrar boa parte de suas operações. Hoje a Aracruz nem existe mais. Né? Hoje, né, ela foi incorporada lá na época pela Votorantim, papel e celulose, virou Fibria, que agora está incorporada junto ali com a Suzano, papel e celulose. Né? Mas a Sadia foi a mesma coisa. Em menor escala do que a Aracruz, mas a Sadia fez
merda no dólar, né? Entrou no mercado que ela não dominava, tentou ali ganhar dinheiro nesse mercado, se lascou. Ela iria comprar a Perdigão em 2006, na época houve a especulação, o CAD ficou meio ali e falou, não devo aceitar não, porque vocês já são praticamente as duas donas, né? Era um oligopólio fortíssimo, vocês já são as duas donas ali do mercado de congelados, se vocês juntarem, é praticamente 100% ali, eu não posso deixar. Mas em 2009 o CAD deixou. Ele deixou por quê? Porque a Sadia ela tomou um mega rombo no caixa dela com essas falhas operacionais que ela cometeu no mercado de dólar, que era um mercado que, para início de conversa, não era nem para ela especular nele, é um mercado para ela usar como proteção, porque ela é uma empresa que exporta muita coisa, mas ela acabou usando esse mercado a nível especulativo, se lascou. Ela queria comprar a Perdigão foi lá e comprou a Sadia. O CAD aceitou porque a Sadia, passando por essa situação crítica financeira, ela talvez teria que fechar várias unidades fabris, ou seja, teria que demitir várias pessoas. Então, pensando na manutenção do nível de emprego, uma vez que já era um ano também ali, o ano de 2009, um ano crítico, né? Foi um ano que aumentou o desemprego aqui no Brasil, foi o ano que a crise realmente de 2008 chegou aqui no Brasil. O que aconteceu? A Sadia, né, com esse risco majorado, a Perdigão foi lá, comprou, o CAD foi lá e liberou. Mas o CAD falou assim, libero com exceções. Primeiro, eu só libero porque realmente a situação da Sadia é uma situação catastrófica, né? Ela está realmente passando por um problema financeiro ali gravíssimo. Então eu vou deixar, mas vocês vão ter que fazer escolhas. Eu vou obrigar que mais ou menos 15 produtos de vocês saiam das prateleiras dos supermercados ali, frigoríficos e outros lugares ali que vendem esses congelados, né, ou produtos de cada uma dessas marcas. Então, por exemplo, você tem lá um produto, você tem lá uma lasanha, ela vai ser vendida de uma marca só, não vai ser das duas. Você tem lá outro produto, né, uma linguiça calabresa lá, vai ser vendido de uma marca, não vai ser vendido das duas. O CAD ele apurou uma lista de produtos que ou uma marca ou outra, quando juntava as duas, elas dominavam o mercado e obrigou a somente uma dessas marcas transacionar aquele produto. Para que isso? Exatamente para gerar espaço para que outras empresas daquele setor pudessem, né, ingressar nesse mercado, para que elas tivessem espaço nesse mercado. A gente sabe que esse é um setor dominado basicamente pelas duas, e aí você tem ali marcas locais, né, marcas da região, que acabam tentando ali ganhar um pouco de mercado também. Outra coisa que o CAD exigiu, o CAD falou, Sadia e Perdigão, beleza, vocês podem juntar, porém, né, vocês vão ter que vender algumas marcas de vocês. Então, esse grupo, né, que virou o grupo Brasil Foods, BR Foods, era dono de várias marcas, como Batavo, né, dentre outras ali, eles foram obrigados a vender algumas marcas deles. Então tá lá, é o CAD aceitando uma fusão, mas impondo ressalvas sobre ela, colocando ali realmente limitações naquela fusão, de modo a tentar ali fazer realmente o papel pelo qual ele foi criado, que é defender o consumidor, defesa do consumidor. Outra possibilidade, o CAD ele pode simplesmente aceitar sem restrições uma fusão. Tá? Já fez isso? Já fez isso, né? Algumas vezes, né? A mais recente aí, o Bradesco, né, incorporando o HSBC. Né? Então foi mais recente. O HSBC, na verdade, ele se envolveu em muita maracutaia aqui no Brasil, né? Teve um envolvimento ali bem pesado, com algumas situações ali, até de ditadura, realmente coisa muito feia. E ele se viu, ele se viu na necessidade, até para preservar a marca, que ainda faz parte ali, realmente do maior banco do mundo, né? Esse banco sul-coreano gigante. Mas o HSBC ele fechou as operações do Brasil, está pensando no momento em reabrir, mas fechou a Operação Brasil. O Bradesco foi lá e adquiriu a Operação Brasil do HSBC. O CAD aceitou sem restrições, uma vez que ele viu que o banco iria fechar as operações dele de qualquer jeito. Então, sim, é melhor manter algum nível de emprego, porque é óbvio que o Bradesco não manteve todas as cadeiras de todos os colaboradores do HSBC, mas é melhor manter algum nível de emprego do que não manter nenhum nível de emprego. Então, o CAD, nesse caso, aceitou a fusão sem impor restrições. Né? Itaú, Unibanco também, quando o Itaú comprou o Unibanco, foi a mesma coisa, ele aceitou sem restrições ali. Então, existem essas possibilidades também. Então, ele pode aceitar sem restrições, aceitar com restrições e não aceitar. Né? Então, temos exemplos ali recentes, exemplos ali dos últimos 5 anos que eu dei para vocês, né? O Cogna e Dux, ou Croton Estácio, Bradesco HSBC,
e também o exemplo de Sadia e Perdigão. Esse é um pouquinho mais recente, mas é um exemplo muito conhecido, né? As duas marcas são muito conhecidas. A marca Sadia ainda permanece uma marca mais forte do que a Perdigão, mas como o mundo realmente dá muitas voltas, foi a Perdigão quem adquiriu o controle acionário da Sadia e não o oposto. Outro detalhe muito relevante, o que está acontecendo com boa parte dos mercados nas últimas décadas? Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma consolidação de mercado. Então eu coloquei isso no slide, né? O consolidações de mercado, não é por acaso. É um movimento que vocês estamos vendo, mesmo que vocês não soubessem que era isso até então. O que está cada vez mais acontecendo? Cada vez mais as empresas de um mesmo setor, até então empresas que eram concorrentes, elas acabam se fundindo, né? Elas estão realmente fazendo ali fusões e aquisições. É um negócio que está acontecendo nos últimos anos, às vezes aumentando a escala. Isso é um negócio, no primeiro momento, muito perigoso. Quando a gente pensa na gente enquanto consumidor, é realmente perigoso, né? Realmente assusta, porque quando a gente olha isso, a gente pensa realmente que o nosso poder de barganha ele vai diminuindo, né? Uma vez que as composições de mercado elas vão aumentando, que cada vez mais né, uma concorrência ela vira oligopólio, cada vez mais os oligopólios estão virando monopólios, é realmente algo que nos assusta enquanto consumidor e é algo que o CAD deveria, né, cada vez mais ter ali um papel realmente de destaque, negando, né, ou não deixando boa parte dessas aquisições, fusões, aglutinações empresariais acontecerem, para tentar realmente preservar o ambiente de concorrência empresarial, que é um ambiente realmente muito relevante para a gente, é um ambiente extremamente relevante para o consumidor, né? Então, tem esse detalhe, é algo que está acontecendo. Então, essa consolidação é isso. Cada vez mais concorrências estão virando oligopólios, cada vez mais oligopólios estão virando monopólios. É um ambiente perigoso. As empresas elas estão fazendo isso, obviamente, visando um fortalecimento maior. A gente sabe que as condições, principalmente tributárias aqui no Brasil, elas acabam desanimando muito os empresários, né? Mas o CAD realmente ele tem que ficar atento, de modo que ele não deixe ali algumas fusões ou aquisições muito nocivas acabarem impactando realmente o mercado, acabarem realmente impactando a economia como um todo. Tá? Bom, além disso, a gente tem ali essas empresas, né, que quando juntam, essas empresas que estão ali separadas ou não, estão juntando, a gente também tem nomes para isso, né? Então, nessa última etapa aí do nosso, né, desse nosso primeiro horário, a gente vai falar um pouco sobre alguns desses nomes. Só 4 hoje, tem vários, viu, gente? Tem muito mais do que 4, tá? Mas como é conteúdo demais, eu tento ir mais de leve. Então, nós vamos falar só sobre o significado desses 4 nomezinhos ali hoje. Um detalhe sobre o slide anterior, que eu falei que eu iria comentar, mas eu acabei não comentando, né? Polêmicas do CAD, né? Como diria José Luiz da Atena, eu quero imagens, né? Então, vamos lá, vamos falar do CAD. O que acontece com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Ele já liberou, já deixou passar algumas fusões ou aquisições realmente ali que o mercado não entendeu muito bem, né? Realmente ali mais complexas, mais difíceis realmente de entender qual que era ali a dele, né, naquele momento. De quais fusões eu estou falando? A grande polêmica recorre, na verdade, sobre o grupo Ambev, que eu já até citei ele mais cedo. Né? A Ambev, você sabe muito bem, agora que ela está vivendo um ambiente ali oligopolizado, né? Com a chegada da Heineken, né? A Heineken está dominando ali algumas marcas, né? A Heineken, na verdade, só comprou lá, por exemplo, a Skin para ter a Eisenbahn, né, como marca dela. Então tem a Eisenbahn, a Heineken, são marcas ali realmente que estão cada vez mais crescendo, pegando mais uma fatia, né, esse share do mercado. Elas estão cada vez pegando mais. Além delas tem a Ambev, né, mas a Ambev até então navegava num mar monopolizado ali muito tranquilo. Cada uma das fusões e aquisições que a Ambev fez, e não foram poucas, nenhuma delas teve qualquer tipo de restrição pelo CAD. Então a Ambev ela foi dominando o mercado como um todo e chegou a ter quase 100% do mercado na mão, sem qualquer tipo de restrição do CAD. Então, por exemplo, é uma das polêmicas aí, né? É um setor que teve realmente um crescimento muito elevado e que não houve ali no primeiro momento uma intervenção realmente mais forte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Então, é um dos exemplos ali mais polêmicos dessa intervenção deste órgão aí, que é muito importante. Espero que vocês tenham entendido a importância deles, porque realmente é algo que existe para defender mercado,
para que o poder de barganha ele não fique tão desnivelado para o lado das empresas versus o consumidor, né? Então, ele existe realmente com essa função, que é uma função altamente relevante. Bom, essas empresas, quando se juntam, né, como é que funcionam esses nomes ali? Alguns eu já até falei, então agora é mais um glossário aqui para a gente encerrar esse primeiro horário e depois a gente botar a mão na massa no segundo. Essas empresas e suas composições empresariais, né? Então, o que acontece? O que eu falei para vocês? Às vezes tem lá várias empresas, elas se juntam, né? E aí elas se juntaram, ok, fizeram uma fusão. Mas quem que administra a coisa? Aí elas vão lá e pensam, não, vamos criar uma empresa que vai ficar por cima dos nossos 3 grupos e é realmente quem vai cuidar dos nossos 3 grupos. Por exemplo, o exemplo que eu dei ali do Carrefour, Pão de Açúcar, Extra. Grupo Rede Extra de supermercados, Pão de Açúcar e Carrefour. Quem está por cima dos 3 ali tomando conta, né, é uma empresa francesa chamada Casino, né? Então, o que essa empresa é? Essa empresa é uma holding, né? O que quer dizer holding? Holding é uma empresa controladora. É uma empresa que detém, pelo menos, 50% mais um de ações ordinárias daquele grupo, né? Então, essa empresa é quem detém toda a influência significativa do negócio. É o que a gente chama de sócio majoritário, né? Então, é ela quem toma as decisões dentro daquele ambiente empresarial. Então, nesse caso aí, neste ambiente de Pão de Açúcar, Extra e Carrefour, quem está tomando decisões para as 3 ali é essa holding, que fica ali em cima, é a cabeça realmente delas, que é a holding do Casino, né? Que é realmente quem toma conta e toma realmente todas as decisões ali, é quem tem realmente o poder da coisa, né? A gente faz parte de um grupo, né? Eu estou aqui dando aula para vocês por um grupo que é isso, estou na Faculdade Pitágoras, que pertence hoje à Croton, né? A Croton, a Saber e as outras 2 marcas lá, Platos e mais uma marca lá desse grupo educacional, são 4 no total, então a Croton, Saber, Platos e tem mais uma que eu não me recordo. Todas essas 4 grandes marcas que compõem ali o ensino presencial e EAD, plataforma de educação básica, plataformas né, que podem ser utilizadas por outras instituições, né, e outras marcas ali, né, a partir de startups, todas essas 4 grandes marcas, elas pertencem a um grupo, que é o grupo hoje chamado de Grupo Cogna. Então, o que acontece? A Cogna é uma holding que detém ali essas 4 empresas do setor educacional, né? Nós temos outras holdings aí, muito famosas, né? No Brasil, nós temos, por exemplo, a Itaúsa. Itaúsa é uma empresa que é uma holding, é uma controladora, ela é dona do Banco Itaú, ela é dona também da Duratex, que é uma empresa muito famosa, né, a parte de móveis, equipamentos ali domésticos, e ela também é dona da Itautec, né? Óbvio, né? A Itaúsa ela foi criada pelo Itaú, mas ela é dona da Itautec, ela é dona da Duratex, ela é dona também do Banco Itaú. Da mesma forma tem o Bradespar, que é a empresa de participações do Banco Bradesco, né? O Bradespar, por exemplo, é a maior acionista da Vale, então tem participações ali na Vale. Então, essa holding nada mais é do que uma empresa de participações, é uma empresa que detém participações ali em outras empresas, ela é a empresa controladora, ela é quem manda naquelas empresas que ela controla, né? Então, empresas controladas nada mais são do que as empresas que estão abaixo de uma controladora. Então, a Cogna está aqui, então a Croton está aqui embaixo, o Pitágoras está dentro da Croton, Pitágoras, então, é uma empresa controlada pela holding, pela Cogna. Empresas coligadas, né? O que faz uma empresa ser coligada da outra? É muito simples, tá? 20% de ações ordinárias. Então, quando uma empresa detém 20%, pelo menos, de ações ordinárias do outro, né? 50% mais um já é sócio majoritário, então não é o caso. Mas 20%, então, ali, detenho 20% de uma empresa, eu já me torno coligada a ela. Então, eu já tenho ali uma influência significativa, eu já tenho ali uma cadeira cativa, né, em conselhos, e eu já tenho ali realmente, eu já sou ouvido ali de modo, né, mais frequente ali, então eu já tenho realmente um poder mais elevado. E o que é a joint venture? Joint venture nada mais é do que quando ocorre muitas vezes uma fusão, quando ocorre muitas vezes uma aquisição, quando uma empresa se junta a outra, muitas vezes o CAD pode exigir isso ou não, mas muitas vezes essas empresas, elas mesmo se juntando, elas mantêm as administrações
separadas. Tá? Para que isso? Para manter a pegada, a identidade de cada uma delas. Para que isso? Né? Para não deixar o controle em uma marca só, para manter realmente um pouco ali, né, daquele status quo, um pouco ali realmente de como a coisa está acontecendo até então, que às vezes está dando muito certo. Por exemplo, a General Electric, né, que é uma das grandes marcas ali do mundo, né, a GE, né, ela comprou há alguns anos atrás, há uma década atrás mais ou menos, uma marca sul-americana, não aqui brasileira, chilena, mas ela foi lá e comprou uma marca sul-americana. O que ela fez? Ela falou, você já funciona muito bem aí no Chile. Eu não vou dar pitaco num local que eu não entendo muito bem. Eu estou te comprando porque você é lucrativa. O que você vai fazer? Eu estou te comprando, você é minha agora. Mas você não vai vir para a minha administração, você vai continuar com a sua administração autônoma aí. Isso é uma joint venture. É o quê? Junções de empresas, mas que mantêm as administrações separadas. Tá? Isso pode acontecer. É uma composição empresarial também muito relevante. Então, finalizando aí, consolidando, holding é a controladora, é quem manda, né, no negócio todo ali, né? A empresa que detém controladas. Então, empresas controladas são empresas que são controladas por uma holding. As coligadas são aquelas empresas que às vezes detêm 20% de participação, pelo menos, em outras, e uma joint venture nada mais é do que fusão de empresas, mas que mantém administrações separadas. Tranquilo por enquanto, pessoal? Podemos ali parar, fazer a nossa pausa, o nosso intervalo e na volta já colocar a mão na massa, ou tem alguma dúvida por enquanto? Se tiver alguma dúvida, pergunte agora ou pergunte também depois do intervalo. Ok, obrigado aí, Natália. Tranquilo. Beleza, show de bola então, valeu. Maíra. Fechado então, pessoal. Beleza, Beatriz? Ok. Então, que bom que vocês estão entendendo. Valeu, João. Show de bola. Bom, vamos então, vou encerrar a gravação aqui. Né, a galera depois já vou tentar colocar agora já, né, no horário do intervalo no YouTube, já passo o link para vocês já aqui no chat, depois coloco ele lá no AVA também. Galera, então, que só está podendo assistir no YouTube, se tiverem dúvidas, né, também vocês têm meus contatos ali, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida dessa primeira metade da nossa aula.